Fala pessoal, tudo bem com vocês? Murilo Perim aqui, mas podem me chamar de Mupa. A gente já falou bastante sobre a estrutura de personagens cômicos, sobre o desenvolvimento de personagens cômicos, e agora eu quero começar a conversar com vocês um pouquinho sobre composição. No caso, quando eu falo de composição, eu estou falando de um desenho onde eu vou trazer elementos de cenário, dos personagens, e vou também acabar trazendo alguma narrativa na nossa composição. Como assim narrativa? A imagem que a gente vai fazer conta uma história, mesmo que seja uma única imagem. Então a primeira coisa que eu fiz aqui é fazer 4 esboços diferentes, de ângulos diferentes, cenas diferentes, para ver qual deles traria melhor a ideia que eu quero para essa ilustração, para essa composição. O meu primeiro esboço eu mostro os personagens bem próximos aqui da gente e todo o cenário lá atrás, esse que eu estou contornando agora, dando foco naquela casa mais atrás, naquele castelo assustador. O meu segundo esboço eu coloco o castelo mais alto, os personagens aparecendo ainda de início. O terceiro esboço, esse que eu estou contornando os personagens muito mais altos e um cenário grande, como se fosse uma grande região que eles estão entrando. E no último eu inverto, coloco os personagens lá atrás e não apresento o castelo. Depois de fazer alguns esboços, fica mais fácil a gente entender o que funciona para o nosso desenho, o que vai transmitir as ideias que eu quero colocar em determinada composição. Então, nesse caso, eu fiz uma mistura do primeiro e do quarto esboço. Do primeiro esboço, o que eu gostei bastante, foi dessa ideia onde o castelo é o centro da composição, pode ver que ele está quase no meio da folha, pois ele é o objeto que causa terror, ele é o objeto assustador dessa historinha. E os personagens mais baixos, os personagens que estão começando a entrar nesse cenário, começando a entrar nessa composição. E o que eu peguei do quarto esboço é a sombra. Eu vou fazer aquela sombra extremamente exagerada, onde a sombra do castelo ela é tão longa, tão comprida, tão assustadora, que ela vai praticamente engolir os nossos personagens, colocando eles numa situação muito mais aterrorizante. Primeiro, então, eu fiz todo o esboço com lápis azul. Comecei imaginando onde seria o ponto focal dessa ilustração, mas o que é o ponto focal? É o ponto onde o nosso olho vai bater primeiro. E nesse caso, ele é bem claro, ele é bem objetivo. Ali na basezinha, no comecinho do castelo, tem um pontinho para onde todas as casinhas vão. Olha como a gente olha essas casinhas na margem, na borda, e parece que todas elas estão indo para aquele pontinho, onde chega finalmente o início do castelo, esse elemento de terror, esse elemento assustador no centro da folha. E o olhar da nossa personagem parece estar direcionado também para esse ponto, mesmo que a gente não consiga ver o rosto dela. Então eu comecei posicionando esse ponto, sabendo onde seria o principal ponto da direção do nosso olhar e do nosso desenho, e comecei a traçar linhas que saíam desse ponto para eu criar a ideia de ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Eu vou escolher então essa região central do nosso desenho, eu vou escolher nesse caso para um ponto de fuga o foco do nosso olhar e vou trazer várias linhas dessa região, linhas que vão se afastando em um movimento diagonal. Por quê? Basicamente porque as linhas de baixo vão ser a margem de baixo das nossas casinhas e as linhas de cima, as margens de cima dessas nossas casinhas também. Então olha como eu crio aqui uma ideia de perspectiva. Olha como passa a impressão que a primeira casinha, essa mais próxima da gente aqui do lado esquerdo, ela parece estar realmente próxima do nosso olhar. Ela parece ser a casinha que está mais próxima dos personagens. E as outras casinhas parecem estar cada vez mais distantes, usando esse esqueminha que eu falei para vocês do ponto de fuga. Repetindo então a ideia de ponto de fuga, eu imaginei um ponto central na ilustração, porque aqui eu estou criando apenas uma ilustração com um ponto de fuga, existem outras possibilidades, ok? E comecei a trazer as linhas em diagonal, linhas que se afastam cada vez mais ali daquele ponto. Uma vez que eu tinha todo o esboço, eu comecei a trabalhar ali com lápis os detalhes. Fiz o formato da roupa do nosso personagem, coloquei as nuvenzinhas lá, no último plano, bem distante de tudo o que está acontecendo, e comecei a colocar as portinhas, as janelas e a chaminé. Mas como assim eu coloquei nuvens em último plano? O que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente fala de planos, plano é o seguinte: os nossos personagens, a menininha e o bichinho de pelúcia dela, à direita, eles estão em um
primeiríssimo plano. Eles estão tão próximos do nosso olhar, tão próximos aqui do que seria a nossa câmera, se isso fosse um filme, se isso fosse uma foto, que eles quase saem da ilustração, que a gente consegue ver apenas alguns pedaços desses personagens. Já as casinhas, elas estão num segundo plano, elas estão mais distantes da gente do que os nossos personagens, motivo pelo qual elas começam um pouquinho mais altas, mais próximas do centro do nosso desenho, do centro da nossa folha. E temos ali um castelinho que ele está muito mais distante, que ele está num terceiro plano, que ele está todo escuro. E ainda no último plano temos alguns detalhes de paisagem. Tem a lua e também algumas nuvens. Toda essa ideia de planos de coisas mais próximas e mais distantes criam um cenário que é mais dinâmico, que é mais interativo, um cenário que tem profundidade e que me ajuda a contar essa historinha desse castelo que é assustador e mesmo tão distante dos nossos personagens, praticamente engole eles com a sua sombra, causando muito pavor, muito medo. Depois vem a questão da decisão técnica, dos materiais que eu decidi empregar aqui nesse desenho para transmitir a ideia que eu queria. E já que eu quero um elemento de terror, já que eu quero esse ar de medo para uma criança, eu vou empregar bastante a presença de preto. Por quê? Basicamente porque quando a gente fala de elementos de terror, é muito comum que a gente tenha essa sombra exagerada. Existe uma tendência de filmes, mais ou menos dos anos 30, que é o expressionismo alemão. Um filme muito famoso dessa época é Nosferatu. E para as sombras ficarem extremamente assustadoras nesses filmes, o que os diretores faziam? Basicamente eles mandavam pintar uma sombra no cenário. Então a sombra de um personagem, ela não era feita só com o uso de luzes artificiais, de luzes direcionadas para um ator. Não, eles iam com tinta preta mesmo e pintavam uma parte do cenário para a sombra ficar muito exagerada, muito grande. Isso causava um terror fantástico, essa coisa da fantasia que assusta, que foi a mesma questão que eu decidi empregar aqui. Então, para manter isso em todo o desenho, eu decidi fazer áreas bem escuras, decidi fazer áreas que são totalmente pretas usando nanquim. Depois que eu empreguei isso, depois que eu deixei o castelinho bem escuro, a sombra escura e coloquei esse contraste na parte de trás dos nossos personagens, eu vim com uma caneta esferográfica, essas canetas tradicionais que a gente encontra por aí, que todo mundo tem em casa, e comecei a refinar o contorno da área de preto, comecei a deixar um contorno mais preciso. Por quê? Nesse caso, para passar nanquim nas áreas mais escuras, eu decidi usar pincel. Não compensaria para mim usar uma caneta que tem a tinta nanquim. A ponta da caneta é muito fininha, demoraria muito tempo para preencher essas áreas e também faria com que eu gastasse muitas canetas, tornando esse desenho muito mais caro do que ele deveria ser para ser produzido. Então, através de pincel e de tinta nanquim, eu preenchi as áreas maiores. Depois, com a caneta esferográfica, eu voltei contornando esses elementos, deixando essa sombra mais específica, deixando ela no formato que eu queria, arrumando muitas vezes áreas de branco que não estavam bem marcadas e também deixando todos os traços que estão mais próximos da gente um pouquinho mais largos e todos os traços que estão mais distantes da gente um pouquinho mais finos. E agora a gente já está quase no final do nosso desenho. Nesse momento é legal a gente tentar dar uma analisada da nossa composição, se ela foi bem sucedida na historinha que ela queria contar, na narrativa que ela queria contar. Como eu falei para vocês, tudo que foi planejado desde o começo, todos os esboços que eu fiz, a estrutura, os detalhes com o lápis, as sombras que eu empreguei depois, todo esse detalhamento final com a caneta, arrumando os contornos, deixando algumas linhas muito mais escuras, muito mais largas e outras mais fininhas, tudo isso foi pensando numa cena que causasse terror, que fosse uma cena onde esses dois personagens principais, onde essa menininha e o bichinho de pelúcia dela precisam confrontar essa cena, precisam passar por todas essas casas assustadoras e chegar até esse castelo que é ainda mais assustador. Basicamente, essa era a minha ideia. Olhando agora o processo final, acho que a gente chegou em algo parecido com isso. Pessoal, essas são as dicas de hoje. Aconselho que vocês procurem composições, ilustrações de cenários dos artistas que vocês mais gostam para estudar. Lembrem dessa ideia de planos. Procurem um pouquinho mais na internet se vocês ficarem com essa dúvida. Vocês podem, por
procurar por plano para quadrinhos ou até mesmo planos para cinemas. As ideias são muito parecidas, são similares, e tentem sempre entender como vocês conseguirão transmitir a ideia que vocês gostariam, o sentimento que vocês gostariam, a história que vocês gostariam em uma única ilustração. Se algum elemento não é importante, não coloca ele na sua ilustração. Tudo que aparece na sua composição, na sua ilustração, deve aparecer para ajudar a contar essa história, essa narrativa. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.